aluno, salve, salve minha cara aluna, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma aula Power Blaster tentando ter plus advance de um conteúdo importantíssimo para a vida, para a saúde. Nós vamos falar dos métodos contraceptivos. Nessa nossa aula, meus caros, nós vamos utilizar esse mapa mental que eu construí aqui para a gente entender as diferentes estratégias que a gente pode adotar pensando em impedir a concepção, em impedir a gravidez. Aqui eu já quero chamar a atenção de um ponto para você, meu caro aluno, minha cara aluna. Preste atenção, olha só. Quando a gente fala de método contraceptivo, então eu estou pensando em impedir gravidez. Não quer dizer que esses métodos todos que eu coloquei aqui para vocês funcionarão ou servirão de referência quando a gente pensa, por exemplo, em impedir as ISTs. Infecções sexualmente transmissíveis. Na verdade, nós vamos perceber ao longo da nossa aula que poucos métodos contraceptivos servem neste propósito, servem para impedir as infecções. Daí a necessidade de a gente usar certos métodos, reforçar o uso de certos métodos. Mas quando eu penso em evitar a gravidez, aí não me faltam opções. Reparem que eu separei eles em diferentes grupos. Métodos comportamentais, como o nome sugere, basicamente o que eu estou falando é, vou usar de uma estratégia de comportamento para impedir a gravidez. Os hormonais já chamam a atenção de um ponto polêmico. Todos esses métodos hormonais estão restritos ao organismo feminino. Nós não temos métodos hormonais atualmente disponíveis no mercado, já testados e validados para serem usados no organismo masculino, tá ok? Além disso, nós vamos ter também os métodos de barreira, que consistem literalmente numa estrutura física que vai inviabilizar a concepção. O DIU, dispositivo intrauterino. Vocês vão perceber que eu coloquei o DIU numa categoria à parte, porque eles têm algumas características um pouquinho diferentes, por isso que eu separei e coloquei ele numa categoria por si só. E, finalmente, os métodos cirúrgicos, que tendem, por via de regra, serem métodos mais drásticos, mais confiáveis no que diz respeito à concepção. No entanto, eles apresentam um problema que eles tendem a não ser reversíveis ou quando são reversíveis, a taxa de reversibilidade é muito baixa, tá ok? Muito bem, reforço que estamos pensando em métodos contraceptivos que vão impedir a gravidez. Aí eu vou começar discutindo com vocês os métodos comportamentais. E o primeiro que eu quero discutir é o que a gente chama de tabelinha. O que está rolando nesse método da tabelinha? Basicamente ele vai consistir em quê? Em a mulher observar o período de duração do ciclo menstrual. Ela vai perceber, através de algum tempo que ela vai acompanhando isso, qual é o tempo de duração do ciclo menstrual dela. Se é de 28, 30, 32, 34 dias. Estou usando números pares para ficar mais fácil, tá certo? Não tem que ser números pares, não. Depois que ela consegue observar, depois de alguns meses, o período de duração do ciclo menstrual, tá com dúvida de como é que funciona o cálculo, para a gente entender o que a gente considera como sendo o ciclo menstrual, vai lá na nossa aula do sistema reprodutor feminino. Lá eu explico isso direitinho para você, beleza? Depois que ela consegue observar isso, ela vai passar a identificar que, se ela considerar que o ciclo menstrual dela, por exemplo, dura 30 dias, sempre na metade da duração do ciclo menstrual dela, ou seja, no 15º dia, não é o dia do mês, tá? É o 15º dia do ciclo menstrual, ela vai entender que aquele dia é o dia mais fértil dela. 2 dias antes e 2 dias depois, vai compreender o que a gente chama de período fértil. Então, esses 5 dias, se a gente está pensando em evitar a concepção, essa mulher não deve ter relação sexual, ok? Gente, obviamente, eu estou discutindo aqui usar única e exclusivamente este método contraceptivo, pensando em tabelinha. Ele, assim como os vários outros métodos comportamentais, talvez com exceção desse aqui que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, eles têm uma taxa de eficácia baixa, justamente por ser um método associado a comportamento, e por conta disso a pessoa pode acabar cometendo alguns deslizes. E no caso específico desse método, do método da tabelinha, como a gente está pensando em monitorar o organismo feminino, e nós seres vivos, nós seres humanos, sofremos pressão de fatores socioambientais o tempo inteiro, a gente pode acabar, sem perceber, mudando o comportamento dos hormônios. Isso pode acabar interferindo no dia ou nesse período fértil, o que torna esse método muito falho. O interessante a gente observar é que normalmente a tabelinha acaba sendo usada justamente ao contrário. Como assim justamente ao contrário? Para viabilizar a gravidez.
Casais que querem engravidar, muitas vezes vão lançar a mão da tabelinha justamente para isso, para conseguir identificar quando eles vão conseguir engravidar, aumentando a chance de efetivamente conseguirem engravidar. O que vem a ser o método da temperatura basal? Muito parecido com a tabelinha. A mulher também vai observar o organismo dela. Só que aqui, enquanto na tabelinha ela está contando a duração do ciclo menstrual, na temperatura basal ela vai estar monitorando a própria temperatura. O que ela tem que fazer? Ela vai anotando a temperatura dela, geralmente sempre depois de ter acordado, e aí é importante que ela tenha tido uma boa noite de sono, por volta de 6 horas pelo menos de sono, ou mais. Ela vai monitorar a temperatura do corpo dela, e ela vai anotando essa temperatura. Ela vai começar a perceber que no dia mais fértil, a temperatura basal fica alguns poucos 0,1, 0,2, 0,3 graus mais alta do que o normal. Então, nesse período fértil, a temperatura basal dela fica um pouquinho maior, indicando que ela está no período fértil. Qual é o problema? É que, da mesma forma que a tabelinha, isso pode apresentar certas variações. E coisas como, às vezes, uma noite de sono mal dormida pode interferir nesses resultados, tornando esse método falho. O método de Billings, também conhecido como método mucocervical, ele vai consistir em quê? Ele vai consistir com a mulher monitorar a consistência do líquido que é liberado pela vagina ao longo do ciclo menstrual. Quando a mulher entra no período fértil, esse muco, que naturalmente lubrifica a vagina, ele começa a ganhar uma consistência mais viscosa, ele fica mais espesso, ele fica mais grosso, ele literalmente começa a dar ponto de fio, começa a dar liga. Quando esse muco ganha essa consistência, quer dizer que ela está no período fértil. Dessa forma, ela não deve ter relação sexual. O que vale a pena e o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês é que esse método ele tende a apresentar uma boa eficácia no que diz respeito a impedir a concepção, tá certo? Ele tem uma boa eficácia, contanto, obviamente, que a mulher decida efetivamente não ter relação sexual. Na verdade, a gente não precisa nem de falar na mulher, né? A gente pode pensar numa noção de casal também, né? Mas mais importante ainda é uma decisão que tem que partir, obviamente, da mulher entre ter ou não ter a relação sexual. O coito interrompido, que é o nosso último método comportamental que a gente vai discutir, ele consiste em quê? No homem, durante a relação sexual, ao perceber que está para ejacular, ele remove o pênis do interior da vagina e ejacula do lado de fora. Qual que é um dos grandes problemas desse método, do método coito interrompido? É que, às vezes, mesmo que o homem não tenha efetivamente ejaculado, alguns dos líquidos que são liberados um pouco antes da ejaculação acontecer podem conter alguns espermatozoides, e esses poucos espermatozoides que são liberados na vagina podem ser o suficiente para viabilizar a gravidez. Ponto importante de ressaltar aqui. Todos esses métodos comportamentais que eu apresentei para vocês, se usados isoladamente, não previnem as ISTs. Todos eles atuam justamente impedindo a gravidez, ok? Do lado de cá, eu coloquei os métodos contraceptivos de barreira, ou seja, eu vou estabelecer uma barreira física para inviabilizar que os gametas, as células reprodutivas, se encontrem. E o primeiro que eu coloquei aqui foi a camisinha, também conhecido como preservativo. Não diferenciei, mas existe tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino. Os dois funcionam da mesma forma, mas o formato deles é diferente entre si, óbvio. No caso do preservativo masculino, ele vai envolver o pênis. A grande vantagem desse método, seja o masculino, seja o feminino, é que esse método ele vai impedir a disseminação das ISTs. Sendo franco com vocês, meus caros, é o único método que a gente pode pensar em justamente evitar a contaminação pelas ISTs. Todos os outros métodos não inviabilizam a disseminação de ISTs. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Todos os métodos contraceptivos que eu coloquei aqui no quadro, todos eles podem falhar.
Só existe um único método contraceptivo que é 100% eficaz. Esse não falha jamais. Pode confiar nele sem medo, que eu não coloquei ele aqui. Sabe qual que é o método? Não ter relação sexual. Esse, pode ter certeza, ele não falha. Quem não tem relação sexual não engravida. Quem decide ter relação sexual e vai usar métodos contraceptivos, esteja ciente que pode falhar, beleza? Uma grande vantagem do preservativo, seja o masculino, seja o feminino, é que eles têm uma alta taxa de eficiência. Eles vão gerar em torno dos mais de 99% de eficiência contra a concepção, ok? O preservativo feminino, ele vai ser colocado na vagina e vai impedir que o espermatozoide também chegue até o interior do útero. Um ponto relevante aqui de colocar para vocês é que a gente não deve combinar métodos quando eles são do mesmo tipo. O que eu quero dizer com isso? Você não pode usar, não é interessante que você use mais de um método de barreira, tá certo? Por exemplo, não é interessante que você use camisinha com diafragma. Até que no caso do gel espermicida até pode usar. Por que não é interessante? Ou, por exemplo, não usar preservativo masculino e feminino ao mesmo tempo. Porque o material que esses métodos são feitos, eles foram projetados para estar em contato com o organismo humano. Quando eles entram em contato entre si, eles podem sofrer atrito e podem acabar se rompendo dessa forma. Por isso que não é interessante você usar, por exemplo, preservativo masculino e feminino ao mesmo tempo. Beleza? São métodos descartáveis. O que isso quer dizer? Usou uma vez, vai jogar fora e aí quer ter outra relação sexual, usa um novo método contraceptivo. Diferentemente desse aqui, ó, diferentemente do diafragma. O diafragma é um método contraceptivo feminino que vai consistir em quê? Num disco, uma tampinha que vai ser colocada na entrada do útero, vai ser alocada no colo do útero. Qual que é a estratégia dele? Formar uma barreira para impedir a chegada do espermatozoide até o interior do útero, dessa forma inviabilizando a reprodução. Normalmente o diafragma é combinado com o gel espermicida. É um gel que, como o nome sugere, destrói os espermatozoides. Esse gel ele acaba muitas vezes funcionando até mesmo como um certo lubrificante que ele vai ajudar que a mulher consiga encaixar o diafragma ali. Diferentemente do preservativo da camisinha, o diafragma ele pode ser reutilizado. Então, depois que a mulher tem a relação sexual, passado um certo tempo, ela pode remover o diafragma, lavar, guardar, e quando ela for ter relação sexual de novo, é só ela ir lá e colocar o diafragma de novo para poder usar ele como uma estratégia de contracepção. O gel espermicida, como o nome sugere, então, eu já comentei, ele mata o espermatozoide. Ele seria usado um pouco antes da relação sexual para criar um ambiente na vagina que seja muito inóspito para o espermatozoide, dessa forma matando o espermatozoide e impedindo a concepção. Fechou? Falamos então dos comportamentais e dos de barreira. A gente chega aqui agora falando do DIU, dispositivo intrauterino. Por que eu coloquei o DIU numa categoria só dele? Porque a gente tem diferentes tipos de DIU. E aí eu vou citar dois. Aquele que a gente chama de DIU de cobre, que seria alguma coisa muito parecida com o método de barreira, tá ok? Que vai consistir em quê? Esse DIU de cobre, ele secreta íons de cobre que seriam letais para o espermatozoide. Dessa forma, matando o espermatozoide e inviabilizando o processo de concepção. Como o nome sugere, ele fica instalado no interior do útero. No entanto, não precisa de passar por nenhuma cirurgia para se colocar esse método contraceptivo, não. Normalmente ele é feito no consultório de um ginecologista, onde ele introduz esse dispositivo dentro do útero e lá ele permanece. Uma das grandes vantagens do DIU é a longa duração que ele apresenta. Ele pode ficar no interior do organismo feminino por anos. Tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, que vai secretar um hormônio, um análogo à progesterona, de forma a inviabilizar a produção do gameta feminino, também funcionando como método contraceptivo. Eles apresentam uma boa taxa de eficácia, tá ok? Muito bem estabelecido. A única questão é que ele permanece no interior do organismo feminino e algumas mulheres relatam que ao se instalar o DIU,
sentem dor ou muitas vezes a mulher não se adapta com esse aparelho no interior do útero. Outras se dão super bem com ele e passam a adotar esse método como método contraceptivo, tá ok? Então depende do tipo de DIU. Eles podem ser tanto de barreira quanto hormonais, beleza? Aqui com outro grupo de método contraceptivo que eu estou trazendo para vocês são os hormonais. E como eu disse anteriormente, todos esses métodos contraceptivos vão atuar junto ao organismo feminino. Cabe uma reflexão aqui que esses métodos, eles apresentam alguns efeitos colaterais, enquanto que os outros métodos que nós citamos até aqui agora, eles não costumam apresentar esses efeitos colaterais, justamente por serem métodos hormonais. O que isso quer dizer? Eles vão interferir na produção de hormônios do organismo feminino. Dependendo do tipo de método contraceptivo, de qual fosse usar, a gente pode inibir a ovulação, ou seja, inibir a liberação do gameta, ou simplesmente passar a controlar essa produção. Por via de regra, eles tendem a inibir a liberação do gameta. Todos eles vão ter essa estratégia. E aí, cada um vão apresentar pontos a favor e contra. Um dos mais comuns, mais em larga escala utilizados, são os métodos contraceptivos orais. O que são esses métodos contraceptivos orais do tipo hormonal? São as pílulas. Aí nós temos pílulas monofásicas, mini pílulas, pílulas bifásicas, que vão consistir em quê? Em apresentar hormônios, normalmente são os hormônios produzidos pelo ovário, os hormônios ovarianos, de forma a interferir no processo de ovulação, impedindo que haja a liberação do óvulo. Em alguns casos, esses métodos contraceptivos orais, eles podem envolver continuação do uso dele. O que eu quero dizer quando eu falo essa ideia de continuação? Algumas mulheres optam por usar esse método contraceptivo para impedir que ocorra a menstruação. Aí vai de cada organismo. Tem mulheres que ficam muito incomodadas com a ideia de menstruação e acabam achando interessante essa estratégia. Tem mulheres que não se incomodam tanto com a menstruação e não veem tanta necessidade de emendar cartelas no que diz respeito a isso. Essas particularidades de emendar cartela e coisas do tipo, eu não vou discutir com vocês, porque eu não sou médico e não cabe a mim ficar dando esse tipo de orientação. Se te interessa pensar nesse tipo de coisa, minha cara aluna, consulte um ginecologista e converse com ele ou com ela, justamente para buscar orientações quanto a isso. O fato é que esses métodos contraceptivos, eles têm como principal vantagem o baixo custo e a boa eficácia. A grande desvantagem é justamente eventuais efeitos colaterais que para algumas mulheres costumam incomodar bastante, o que torna que elas têm uma certa resistência contra esses métodos contraceptivos. Os injetáveis, como o próprio nome sugere, eles vão consistir em injeções ou então a aplicação de, como se fossem bastõezinhos de gel que vão gradativamente liberar hormônios na corrente sanguínea, muito parecido com os adesivos contraceptivos, que vão sendo gradativamente absorvidos pelo organismo feminino, interferindo dessa forma na ovulação. O anel vaginal, como o nome sugere, é um anel que vai ficar instalado no interior da vagina, bem lá no colo do útero. Ele é embebido nos hormônios, tá certo? Ovarianos, para interferir justamente que haja a liberação do gameta, cortar a liberação do gameta. Um dos grandes problemas em relação ao uso do anel vaginal é a mulher correr o risco de esquecer de trocar o anel, porque ele tem um tempo de duração. Na verdade, no que diz respeito aos métodos hormonais, esse é um dos problemas que esses métodos apresentam. Para eles serem eficientes, para que eles efetivamente funcionem, é necessário que haja um cuidado quanto a horário que se está se tomando esses métodos, que está consumindo, frequência, se é todo dia, se não é todo dia, em quais dias do mês está se usando.
E é justamente quando se falha nesse cuidado de se tomar esses métodos contraceptivos é que muitas vezes pode acabar ocorrendo uma gravidez, ok? Adesivos, anéis vaginais, injetáveis, orais. E o último que eu queria comentar no que diz respeito aos métodos hormonais é o que a gente chama de pílula do dia seguinte. E quero chamar a atenção de um ponto aqui para vocês. Prestem atenção. A pílula do dia seguinte, apesar de estar aparecendo aqui no nosso quadro de métodos contraceptivos, escuta o que eu vou falar aqui, ó. A pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo. Ele é um método emergencial. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não devem usar a pílula do dia seguinte como uma estratégia para impedir a gravidez. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter relação sexual, nós não vamos usar nenhum método de contraceptivo e depois que a gente terminar de ter relação sexual, a mulher vai tomar a pílula do dia seguinte. Isso é uma péssima estratégia. Por que isso é uma péssima estratégia? Por via de regra, o que a pílula do dia seguinte é uma bomba de hormônio. O que eu quero dizer quando eu falo bomba de hormônio? É uma descarga muito grande de hormônio. Qual que é o objetivo dessa descarga muito grande de hormônio? Entre outras coisas, estimular que a menstruação venha o quanto antes, para que dessa forma não ocorra a fecundação, não ocorra a gravidez. Como ela é uma bomba de hormônio, uma concentração muito grande de hormônio, o organismo feminino, junto a isso, tende a reagir de uma forma muito ruim. A mulher sente mal, passa mal, sente enjoo, não fica bem quando ela toma esse tipo de método. Por isso que ele não pode ser usado com frequência, podendo haver até mesmo a possibilidade do organismo criar uma certa resistência ao uso desse tipo de método. Então ele não deve ser usado como método contraceptivo. Ele é um método de emergência. O que eu quero dizer com isso? A gente optou por usar o preservativo como estratégia de contracepção, mas durante a relação sexual a gente percebeu que a camisinha estourou. Opa! O método não funcionou. Método de emergência. A gente quis tentar fazer valer o coito interrompido, mas não tenho confiança nele. Método de emergência. Então, é um método emergencial. Ele não deve ser usado como uma estratégia efetiva para contracepção. Beleza? Dado esse recado, a última categoria de métodos contraceptivos que eu tenho para apresentar para vocês são os métodos cirúrgicos, que, como o nome sugere, envolvem o uso de cirurgias. Nós temos dois. A vasectomia, que eu já citei lá na nossa aula do sistema reprodutor masculino, e a laqueadura, que vai ocorrer junto ao organismo feminino. Os dois métodos têm como princípio de ação o mesmo. Qual que é o princípio de ação desses dois métodos? Impedir a passagem do gameta, impedir a passagem da célula reprodutiva. Na vasectomia, é uma cirurgia onde a gente secciona, corta os canais deferentes, impedindo a passagem do espermatozoide. A grande vantagem da vasectomia é que é uma cirurgia relativamente simples, de fácil recuperação por parte do homem, ok? Com uma alta taxa de eficiência, um método muito confiável. O problema, como eu já comentei para os outros métodos, é que ele não funciona para impedir a disseminação de ISTs. Normalmente a vasectomia, aliás, não só a vasectomia, os métodos cirúrgicos acabam sendo relegados somente àqueles indivíduos que já estão na vida adulta, que normalmente já tiveram filhos, geralmente 2 filhos. Aí sim que eles costumam usar esse tipo de método contraceptivo. Por quê? Justamente porque ele funciona, porque ele é muito eficiente. E por que já ter 2 filhos? É aquela ideia da pessoa não arrepender, decidir ter mais filhos ou decidir ter filhos depois de mais velho. Então é um método que adolescentes, por exemplo, dificilmente vão conseguir fazer. Já a laqueadura tubária, consiste em quê? Em seccionar as tubas uterinas, cortar as tubas uterinas para impedir a passagem tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. A grande questão relacionada à laqueadura é que para conseguir acessar as tubas uterinas, a cirurgia ela é um pouco mais complexa.
E hoje em dia, por recomendação, não se faz mais a laqueadura tubária junto, por exemplo, com uma cesariana. Normalmente a laqueadura tubária só vai ser feita também depois que a mulher tiver tido pelo menos 2 filhos, tá certo? E essas crianças já têm pelo menos mais de 1 ano de vida. Por que disso? Pode acontecer, infelizmente, da criança vir a falecer, o casal decidir tentar ter mais filhos. Então, por isso que não se faz mais essa cirurgia junto com uma cesariana. Antigamente se fazia. Tanto na vasectomia quanto na laqueadura, que normalmente são métodos que são utilizados por quem está dentro de uma relação estável, normalmente quem opta por fazer essa cirurgia, o parceiro dessa pessoa tem que assinar um termo de consentimento, concordando que esteja fazendo esse tipo de cirurgia, justamente para evitar qualquer tipo de enganação, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas aí são outros rolês, são outras discussões que agora a gente não vai ter, beleza? Bom, meus caros, com isso a gente encerra os diferentes métodos contraceptivos e as diferentes estratégias. Quero reforçar que a maior parte desses métodos contraceptivos não funcionam para impedir a disseminação das infecções sexualmente transmissíveis, com exceção da camisinha. O que eu quero dizer para vocês em relação a isso? Use sempre preservativo, justamente para evitar essas infecções. Mas isso é tema de uma outra aula. A gente vai falar sobre essas infecções sexualmente transmissíveis em um outro momento. No mais, ficamos aqui com os métodos contraceptivos. Valeu demais, fiquem bem, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Falou!